Ah, se meu povo soubesse. Quem sabe orar a hora, quem sabe rezar reze. A meia-noite não chegou ainda. A meia-noite vai chegar. Quem gostaria de ouvir Deus sobre São Paulo e Pablo Marçal, diga eu. Então todas as pessoas querem saber isso e eu sei disso pelo Espírito. Então deixa eu dizer uma coisa. O que é que se deve fazer? Oração septuplicada por São Paulo. Começa a contagem regressiva. Lembre-se que depois desse dia e até o dia 8. E no dia 8, até meia-noite do dia 8, Deus marcará um encontro com Jair Messias Bolsonaro. E este encontro, meu filho, pode subir o monte. Pode fazer a sua casa em cima do monte. Pode se ajuntar todos os sacerdotes do território nacional brasileiro. Podem colocar Jair Messias Bolsonaro no meio. Pode fazer ciclo de oração, jejum e consagração. Existem coisas que Deus não volta atrás. E Deus está dizendo que eu não volto atrás no encontro que eu vou ter com Jair Messias Bolsonaro no dia 8. Jesus, tu vai falar isso mesmo? Deus é o juiz. A uma bate e a outra exalta. Toda palavra que sai da sua boca não volta para ele vazia. Antes faz tudo que lhe apraz. E o apóstolo Reginaldo Rolim, na noite deste sábado, 5 de outubro de 2024, traz mais uma palavra profética para o território nacional brasileiro, para o presidente Bolsonaro e para as eleições municipais da cidade de São Paulo. O apóstolo diz que Deus terá um encontro com o ex-presidente Bolsonaro até o dia 8 de outubro e que ninguém poderá impedir este encontro. O apóstolo fala também sobre as eleições de São Paulo e pede para que o povo ore para que Deus tome a frente de tudo. Tá um vídeo muito sério, muito relevante. Já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receber em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas. Fique agora com mais uma palavra profética dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. O que vocês estão vendo aqui são coisas que Deus me revela em sonhos e que 4 dias depois acontece, mesmo antes da Globo, da Record, mesmo antes da Band, da Rede TV, mesmo antes da Folha de São Paulo, da UOL, mesmo antes de qualquer jornal tradicional, nacional brasileiro, internacional, anunciar 3 ou 4 dias antes, Deus me faz vir aqui dizer, e depois vocês acompanham o acontecimento. Então é necessário assistir o corte. Assista o corte da live. O corte da minha parte falando do dia que foi o dia 30 de 9 de 2024 e o acontecimento das coisas que começaram a acontecer. E até o presidente aí, o Jair Messias Bolsonaro, está incluído no corte, porque ele também fala, se pronuncia. Ele fala e se pronuncia, então ele foi incluído. Né? Ele foi incluído. Porque fala e se pronuncia. Todos os acontecimentos, tá lá. Vocês aqui têm um privilégio de ver coisas que acontecem e vão acontecer antes. Logicamente eu não vou responder, porque eu teria que chegar o dia 4, e não terminou ainda, gente. Vai acontecer coisa até meia-noite. Ou agora são 21h52. Ainda falta 2 horas e 8 minutos, não sei, 2 horas e 10 minutos, para chegar meia-noite. Então tem coisa para acontecer até meia-noite. Tem coisa para acontecer até meia-noite. Foi decalado demais, né? Aí do corte aí, no dia 1/10 de 2024, meu Deus do céu, é tanta coisa, hein? Aí acontece tanta coisa, no dia 2 acontece, no dia 3 acontece, agora dia 4 acontece tudo junto. Dia 4, hoje aconteceu tudo junto, que foi dia dito nessa live, no dia 30 que iria acontecer. Aí eu digo assim, eu vou voltar a dar datas. Eu comecei a dar datas e voltei a dar datas. Eu vou dizer uma coisa para você, o link está aqui, não é 03?
Compartilha com mais 7 mil pessoas esse link. Olha, quem é de São Paulo, compartilha com mais 10 mil pessoas. Quem é de São Paulo, compartilha com mais 10 mil pessoas. O restante do Brasil pode compartilhar com 7 mil. Mas quem é de São Paulo, compartilha com mais 10 mil pessoas. Estou em 10 minutos dessa live. Agora eu vou falar uma coisa, a Vivian deve estar por aí, né? O André Pereira, lá no Japão. Os canais que fazem cortes das minhas lives também, né? Muito obrigado a todos vocês, tá? Fé em Ação, Pastor Olavo, saudade do Pastor Olavo, nunca mais vi ele. Verbo de Deus. Gente, são tanto canal, né? São tanto canal que eu não sei. Tanto canal que vou pedir para a 03 anotar os nomes de todos os canais que aparecerei e mandar para mim, que aí eu, se o André Pereira tiver, ele manda também, que aí eu falo de todos os canais, que são muitos canais, tá? Então eu quero agradecer vocês profundamente, do fundo do meu coração, que Deus possa abençoar poderosamente vocês. Eu vou repetir aqui o que eu disse, depois eu já entro em alguns detalhes fortes. Vocês assistiram os aportes dos lives dia 30 de 9 de 2024, da qual foi dada data por Deus através da minha boca, que até o dia 4 do 10 de 2024 vocês ouviriam e assistiriam coisas incríveis e inéditas que vão ficar e eu ficar com a mão na cabeça. Eu creio que todo mundo está com a mão na cabeça. Então tá aí. Agora eu quero dizer uma coisa que eu dizia no começo. Ah, se meu povo soubesse. Ah, se o meu povo soubesse. Ah, se o meu povo soubesse. A briga que está acontecendo nesse exato momento é muito grande, muito forte. Quem sabe orar, ora. Quem sabe rezar, reze. Quem sabe fazer prece, faça prece. Vocês não entenderam, eu acredito e vou profetizar que vocês entenderam, das vezes que eu abro a live com Romanos 8, 28. Todas as coisas colaboram e participam bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando eu fiz uma live dizendo que Deus colocaria um espírito de inimizade e levantaria o amigo contra o amigo que era amigo do amigo, deixa de ser amigo. O amigo que era amigo de um amigo deixaria de ser amigo. Deus levantaria um contra o outro. Deus colocando esse espírito de inimizade. E aí, passaram 30 dias e começou a acontecer coisas grandes que vocês estão contemplando no território nacional brasileiro. E uma palavra que eu deixaria hoje, que eu queria dizer, ah, se meu povo soubesse. Ah, se meu povo soubesse. Mas eu sei que Romanos 8, 28, a palavra de Deus diz, todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Você quer que eu vá direto? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, nem Bolsonaro, nem Donald Trump, qualquer outra pessoa que quer que seja. Eu sei do Deus que eu carrego, da veracidade do sonho que eu tenho. O YouTube não mente nas suas datas, não tinha como eu saber de fato os acontecimentos que aconteceriam 4 dias depois, 5 dias depois, se não viesse aqui e não relatasse os acontecimento como dia 29 do 4 de 2024, quando eu falava que tinha feito algo de um trabalho pesadíssimo para colocar Jair Messias Bolsonaro no leito do hospital, no dia 5 de 2024, ele foi ao hospital, dia 6 ele se hospitaliza, para que ele parasse por 10, 11, 12 dias, ele parou por esse tempo, e assim aconteceu, e que nós deveríamos orar para que Deus desse livramento a ele. Não tinha como uma pessoa comum, uma pessoa normal, chegar e dizer esse fato, sem nunca ter acontecido. Olha, como é que eu tenho uma máquina do tempo, é isso? Eu tenho uma máquina do tempo que eu consigo ver as coisas que vão acontecer, quando Deus mostra, porque em Amós 3,7, a palavra de Deus diz, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Está escrito isso no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Deus, ele chama um para pastores, um para apóstolos, para profeta, outros para ensinadores, para pastores. Deus chama cada um e coloca cada um segundo o seu lugar. O dedo não pode dizer para a mão, não tenho necessidade de ti, a mão não pode dizer para o braço, eu não tenho necessidade de ti. Assim como o corpo tem muitos membros, assim o Senhor coloca cada um no seu devido lugar. E a minha posição que Deus me colocou é como profeta. Então, deveriam-se ouvir mais um pouco a voz de um profeta. Deveriam ouvir mais um pouco a voz de um profeta. Deveria-se ouvir mais um pouco a voz de um profeta. Um profeta, ele não pode pagar pelos outros que são falsos profetas. Não pode. Um crente não pode pagar para aqueles que se dizem ser crente, não são crentes e andam envergonhando, tentando envergonhar quem é crente. Porque o evangelho de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus, é sem mancha e sem mácula.
esse ninguém consegue manchar. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Todos os meus vídeos e sonhos estão postos no YouTube. Esses vídeos de 15 minutos, 20 minutos, são os cortes do dia que falei e do dia dos acontecimentos e as matérias jornalísticas. Então, a data do YouTube não mente. A data do YouTube está aí sobre todas as lives que venho fazendo. E sobre tudo que venho dizendo. E aí eu creio que os meus seguidores já dão para tirar as conclusões do que é que está acontecendo, se Deus fala ou não fala. E mais uma vez, no dia 30/9 de 2024, Deus falava sobre todos os acontecimentos que iam acontecer até o dia 4/10 de 2024. E hoje, o Brasil acordou com coisas tão grandes, extraordinárias, sabe? Deus colocou verdadeiramente, como tinha dito 30 dias atrás, um espírito de inimizade. O amigo virou contra amigo. Né? A gente está vendo aí coisa que não é normal. Você não vê um pastor se levantando assim, com tanta força, com tanta ira, sobre outra pessoa. Não dá para entender uma coisa dessa. Se levanta-se com tanta ira, com tanta força, contra o diabo, contra o inimigo de nossas almas. Eu vou ter medo de quê? Se todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, você vai deixar de ser a favor de uma pessoa que tem mais as suas características para ser a favor de uma pessoa que não tem nada a ver com a sua característica. Você vai defender uma pessoa que tem mais a ver com a característica dos cidadãos brasileiros, das famílias, aqueles que prezam pelo bom direito, pelo bom costume, de ficar do lado de uma pessoa, eu não daria nenhuma opinião, uma pessoa que é completamente contra os costumes normais de um cidadão de bem, de uma família, a normalidade, o direito, não a droga, não o aborto e etc. Não precisa ser inteligentíssimo para poder ver que isso é espiritual, que foi dito mais de 30 dias atrás, que Deus colocaria um espírito de inimizade e colocaria um amigo contra um amigo. Isso aí o cara não tem domínio, gente. Ele não, quando Deus fala, não tem domínio. Pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser uma pessoa mais renomada com a história, sabe, uma história linda dentro do evangelho, mas quando Deus coloca isso, não tem como, a pessoa tem que realizar. A pessoa nem sabe o que está fazendo na realidade. Nem sabe o que está fazendo. Mas todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você está entendendo o que é que Romanos 8:28 está dizendo? Que eu digo, desde o começo desse ano? Porque eu sabia que coisas que vocês não... Sabe, eu vi aqui nesse corte, eu vi o Jair Messias Bolsonaro, escuta lá ele falando. Fala mais ou menos assim que está numa pendaíma assim, muito grande, espiritualmente, há um ataque sobre ele. Mas a meia-noite não chegou ainda. A meia-noite não chegou ainda. A meia-noite vai chegar. E são coisas grandes. São coisas grandes, gigantescas, muito grande. Muito grande. Ninguém é maior do que Deus. Nenhuma autoridade eclesiástica. Ninguém, papa, bispo, arcebispo, é maior do que Deus. Deus é maior do que todos. Ninguém está acima de Deus. Assim como também ninguém pode ou poderia estar acima da Constituição. A Constituição, que são as leis, é acima de qualquer e todas as autoridades nacional brasileira. Você no país, democraticamente falando. Você não procura entender, porque você não vai entender. Deus está fazendo todo esse tipo de coisas, essas coisas acontecerem, para que a vontade dele seja cumprida e para que nenhuma honra e nenhuma glória seja dada a homem nenhum. Tem pessoas que estão deixando de ouvir Deus para ouvir homens. Eu não entregaria a chave da minha cidade a uma pessoa ou que... Não importa, gente. Ninguém... quando a pessoa se candidata a governador, ninguém vai colocar no cargo de governador um pastor. Nada a ver. Vai colocar no cargo de governador uma pessoa que vá mais com os princípios da moralidade, contra a droga, contra o aborto, contra o crime, contra a justiça. Ele pode ser muito bem católico, espírita, mas a forma dele dizer que defende é que vai chegar ao denominador comum de minha pessoa para quem eu devo votar. Entende? Eu estou dando uma suposição. Quando você vê de forma alguém a levantar-se, atacar uma pessoa de forma bem forte, constantemente, isso é espiritual. Não tem explicação a não ser espiritualmente. Eu estou olhando aqui e estou sentindo o que as pessoas querem me perguntar.
Porque eu digo uma coisa, quem vem dos Estados Unidos, quem vem da França, quem vem do Canadá, e chega a igreja está lá de Deus vivo, em todo o território nacional brasileiro, eu digo, é proibido dizer o que você está passando. Se eu sou profeta, e se Deus quer revelar naquele momento, porque depende dele, toda a honra e toda a glória dele, ele vai me revelar sem você abrir a boca, sem dizer o que você está passando. E o que é que as pessoas hoje querem ouvir nessa live? O que é que o senhor tem a dizer? Eu tenho certeza disso. Não tenho nem medo de chegar daqui às 23 horas. O que é que você tem a dizer por parte de Deus sobre São Paulo, sobre Pablo Marçal? Quem gostaria de ouvir Deus sobre São Paulo e Pablo Marçal? Diga eu. Quem gostaria? Só quem gostaria. Só quem gostaria. Quem estava ansioso para ouvir? Só quem gostaria, diga eu. Porque tem pessoas que não queriam saber de outra coisa, a não sei isso. Vai colocando eu, vai colocando eu. Então não precisa ninguém chegar e me dizer. E até então, eu até não tenho aberto a minha boca para falar de nada a não ser da palavra de Deus e dar decretos. Da minha boca não sai outra coisa a não ser decretos. Decretos que se cumprem. Então todas as pessoas querem saber isso e eu sei disso pelo Espírito. No dia 30/9/2024 foi dito que até o dia 4/10/2024 coisas grandes, ocultas, coisas fortíssimas que ia deixar as pessoas de mão na cabeça, iria acontecer. Quantas coisas aconteceram hoje? Postei um vídeo às 14 horas, 14h30, que eu postei, mas depois disso aconteceu tanta coisa que não daria para fazer outro vídeo. Os acontecimentos daria para fazer, André Pereira, outro vídeo, depois do vídeo que foi postado. Teve o laudo de Pablo Marçal, teve as 24 horas para que ele possa se pronunciar, e tem coisas que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Tem coisas que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Por isso que eu queria que vocês entendessem, para que não falassem por parábola por vocês, para vocês. Porque os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram, mestre, por que o Senhor nos fala por parábola? E o Senhor então responde, porque a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino do céu, aos outros não. A vocês é dado a conhecer os mistérios do reino do céu, aos outros não. Por isso que desde o começo eu abro, desde janeiro de 2024. Todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, seu decreto. Romanos 8:28. Justamente para que vocês entendam que vai sair do controle humano, não é Bolsonaro, saiu do controle de Bolsonaro já. Saiu do controle dele, da mão dele há muito tempo. Ela está com mais de 2 meses, 3 meses que saiu do controle dele. Não está mais no controle dele. Aquele que deveria pautar com sabedoria, com justiça, eu vou terminar porque Deus está me revelando uma coisa. Eu vou falar sobre isso. Deus está me revelando uma coisa aqui agora. Deus manda eu terminar que ele me revelou uma coisa. Então deixa eu dizer uma coisa para você. O que nós devemos fazer é multiplicar as orações. E todos os centros de atenções espiritualmente estão voltados para a cidade de São Paulo, porque é a maior capital do Brasil e uma das maiores do mundo. Então, todos os olhos espirituais e as cobiças estão sobre a cidade de São Paulo. O que não deveria ter na cidade de São Paulo era divisão. Aquilo que outrora pregava, reino dividido contra si, não subsiste. Olhe para mim. Quando não se trata de isso ou daquilo outro, não. Deus está mandando dar a palavra de decreto. Eu vou dar a palavra de decreto. Aqui eu não estou dando opinião, não sou homem de opinião, mas sou de palavra de decreto. A palavra de decreto é boa porque, queira ou não, ou Jair Messias Bolsonaro, ou o presidente Donald Trump, ou o presidente da China, no Japão, da Rússia, queira ou não, a palavra de decreto acontece. Vocês estão entendendo? Queira ou não, a palavra de decreto acontece. Eu tenho para mim que o que Deus me disse há mais de 30 dias atrás, que Deus colocaria um espírito de inimizade. O que é que está acontecendo no meio desse povo? Você acha mesmo que uma pessoa passaria um mês todinho guerreando contra o outro? Se Deus é que está no comando de tudo, Romanos 8:28, todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é dono da sua vida é você. Quem é dono do seu voto é você. Ninguém, por mais influente que seja, poderá
influenciar e nem deve na sua escolha. Porque Deus, em sua magnífica e soberania grande e eterna, ele respeita, olha, tem um caminho. O largo leva à desperdição, o estreito leva à salvação. Qual o caminho que você quer seguir? Pronto. O Senhor não vai tentar convencer à força aquele que quer ir para o caminho largo, que leva à desperdição. Não vai. Ele respeita. Quem está entendendo aí? Então, deixa eu dizer uma coisa. O que é que se deve fazer? Oração sepulcrada por São Paulo. A briga lá não é uma briga de um homem, ou de o governo, Tarcísio, o pastor, ou qualquer outro quem quer que seja. A briga lá é espiritual, e eles não estão sabendo que é uma briga espiritual. Eles se esqueceram que a nossa briga não é contra a carne e contra o sangue, sim contra os espíritos propriedades que pairam na região celeste. A vontade de Deus vai prevalecer, não a vontade do homem. Eu vou repetir. A vontade de Deus vai prevalecer e não a vontade do homem. Jesus, tu não me faz dizer coisa aqui não, Jesus, desse jeito não, porque faz isso comigo não. Você já deixou a sua curtida? A sua curtida é muito importante. 2.000 pessoas curtam de uma só vez e sejam abençoadas poderosamente até segunda-feira. 2.000 pessoas curtam de uma só vez e sejam abençoadas poderosamente até segunda-feira. Olha, eu poderia falar assim. Hoje eu comecei dizendo assim, se meu povo soubesse o que Deus me mostrou. Se você olhar todas as lives e os acontecimentos, eu sei que quem me segue não tem dúvida. Alguém pode ver a minha voz agora e pode dizer assim, assim também é fácil, né? Se meu povo soubesse o que Deus mostrou ele, por que ele não diz? É fácil. Mas acompanhar todas as lives que eu disse acontece, que Deus falou, Deus, e aconteceu, aí ninguém diz. Por quê? Porque parou dia 4? Não. Dia 4, à meia-noite de hoje, para. Mas de meia-noite, chegou meia-noite do dia 4, meia-noite passou para o dia 5, aí do dia 4 começa a contagem. 1 minuto para meia-noite. 1 minuto para meia-noite do dia 4. Do 5, do 10, 4 do 10 de 2024. 1 minuto para meia-noite, do dia 4 para o dia 5, começa a contagem regressiva. Lembre-se que depois desse dia, e até o dia 8. E dia 8, Deus marcaria um encontro com Jair Messias Bolsonaro. E quem vai marcar o encontro, meu filho, é Deus. Não é brinquedo não, viu? E ele não vai voltar atrás. Um minuto antes de chegar o dia 5, do dia 4 para o dia 5, da meia-noite, começa a contagem até o dia 8. E no dia 8, até meia-noite do dia 8, Deus marcará um encontro com Jair Messias Bolsonaro. E este encontro, meu filho, pode subir o monte, pode fazer a sua casa em cima do monte, pode se ajuntar todos os sacerdotes do território nacional brasileiro, podem colocar Jair Messias Bolsonaro no meio, pode fazer ciclo de oração, de jejum e consagração. Existem coisas que Deus não volta atrás, e Deus está dizendo que eu não volto atrás no encontro que eu vou ter com Jair Messias Bolsonaro no dia 8. Se ele ouvir a voz de Deus, eu acredito que isso não está acontecendo, até por causa do último pronunciamento que ele teve, que foi o que foi postado, a gente via que ele estava meio afobado, com raiva, irado. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Aí vocês pararam para entender que isso é espiritual? Quando uma coisa é espiritual, ele poderia ser 10 vezes presidente,
e 10 vezes o número de povo que ele tem, não serviria de nada. Deus, Jesus, tu vai falar isso mesmo? E Deus não vai voltar atrás do encontro. No dia 8, até o dia 8, de 1 minuto de meia-noite de hoje, antes de chegar meia-noite do dia 4 para o dia 5, conta-se até meia-noite do dia 8 do 10 de 2024, Deus marcará um encontro com Jair Messias Bolsonaro. Não depende de pastor, não depende de sacerdote, não depende de quem quer que seja. Pode colocar todos os sacerdotes do Brasil e todos os intercessores do Brasil. Ninguém vai ser capaz de impedir o encontro que Deus vai ter com esse homem. Um conselho, se eu poderia explicar e eu souber dar a ele, eu diria: presidente, meu amado, para um pouquinho, toma um banho, descansa, entra no teu quarto, dobra o teu joelho, Mateus 6, dobra o teu joelho, entra no teu quarto, dobra o teu joelho, e o teu pai, quando quiseres falar com Deus, entra no teu quarto, dobra o teu joelho, e fala com teu pai em secreto. Mateus 6,6. E o teu pai que vem em secreto, ele te recompensará na presença de todos. Olha, presidente, para ouvir Deus, deixa de ouvir os homens. O que é teu, ninguém toma. Quem garante é Deus. O que é teu, e ninguém toma, quem garante é Deus. Jair Messias Bolsonaro. Mas, ai de ti, se tu não parar para ouvir Deus. Porque se você não parar agora para ouvir Deus, e não ao homem, você vai se arrepender. Mateus 6,6. Pode se juntar os pastores, sacerdote, bispo, pode orar à vontade, ore à vontade, pode orar à vontade. Deus, eu conheço Deus, assim como também muitos de vocês conhecem. Eu ninguém aqui para brigar quem conhece, quem não conhece. Eu estou aqui para dar palavra de decreto. O pastor cuida da igreja, cuida do púlpito, prega a palavra, mas eu sei que me chamou, o preto vem da minha mãe. Deus está dizendo: Jair Messias Bolsonaro, para agora, para me ouvir, porque senão todos irão ver o encontro que eu vou ter contigo. O que é teu, nome nenhum toma. Homem nenhum toma o que é teu. Se você não me ouvir, você irá se arrepender. E eu olho, olha para mim, gente, eu como profeta, eu não posso dar minha opinião. Sabe por quê? Porque eu não tenho lado. Eu chorei tanto naquele dia, dizer: presidente, meu presidente, Jair Messias Bolsonaro, eu te amo, escuta. Deus de madrugada me pegou e diga: ô moço, tu és meu profeta? Ou tu é profeta exclusivo de um só homem? Eu digo: não, senhor, eu sou seu profeta. Então manda dizer para ele que pare para me ouvir. Porque o que eu tenho para dar a ele, ninguém toma, e ele não precisa temer. Salmo 91 diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Está com medo de quê? O medo neutraliza qualquer ser humano. E quem confia em Deus não tem medo. Olhai somente para o autor e consumador da tua fé. Olhe para os montes de Sião, de onde vem o teu socorro. Quantas vezes eu não fiz live? Quantas vezes eu não disse? Não é Tarcísio que vai ser candidato em 2026. Não é Michele Bolsonaro que vai ser candidato em 2026. É Jair Messias Bolsonaro que vai ser candidato em 2026. Agora, ele tem que parar para ouvir Deus agora. Se ele não parar para ouvir Deus, não dá para um profeta se responsabilizar. Se ele não parar para ouvir Deus agora, urgente. Se ele não parar para ouvir Deus agora, urgente. Ele tem que parar. Ou ele para, ou o encontro vai ser no dia 8 do 10 de 2024. Será no dia 8 do 10 de 2024.
É muita gente dando conselho. Eu vi uma pessoa dizendo, líder aí, dizendo que tinha contemplado, quando tinha contemplado, leva sério, em depressão, decouve sobre débito, e tirou dele, daquele momento, de depressivo, decai a face e eu fosse. E Deus disse, opa, quem está no comando é eu, não é o homem. Agora está lançado na terra, nos céus e nos ares. O decreto de Deus é que ele pare para ouvir a voz agora, antes que seja tarde demais. E está se aproximando a hora de ser tarde demais. E nós não queremos isso. Mas a minha boca é de Deus para poder falar. E vocês vão ver. Vocês vão ver igual viram tudo acontecer. Não espere. Xaderevai ao fosso. Nebe avô e o suminebe a suyo coube dária sé. Deleve o coume neve a suyo coube chore bidebe o cous. Deleve a neia suyo coube deve a sé e o coube deve a sé. Eita Jesus. A ordem de Deus é multiplicar as orações por São Paulo, para que Deus destrone o trono de Satanás e a vitória possa ser do povo de Deus, católicos, evangélicos, espíritas, das pessoas que têm moralidade contra a droga, contra o aborto, a favor da família, contra toda irregularidade, ilegalidade. Existe uma briga travada no reino espiritual que não depende de partido político e nem de ninguém. E o que nós podemos fazer, o que vocês podem fazer? Só orar. Olhe para mim, gente. Eu vim aqui dar um decreto de Deus e gritar bem alto. Jair Messias Bolsonaro, pare agora, corra para o seu quarto. Mateus 6,6. Tome um banhozinho, dobre o seu joelho, fique lá, ore, desliga o telefone, não queira escutar ninguém mais, a não ser Deus. Senão, Deus vai dar um encontro com você no dia 8 do 10 de 2024. Porque quem garante você a sua vitória, a sua conquista, de ser benquisto, sou eu, o Senhor. Mas eu mudo qualquer situação. Lucas 17, versículo 25. E disse aos seus discípulos, é impossível que não venham escândalos. Ou seja, é impossível que o escândalo não aconteça. Vê se vocês entendem essa parábola que está sendo dito nessa leitura da palavra. E disse aos seus discípulos, Jesus disse aos seus discípulos, é impossível que não venha escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Não é aquele que comete, é aquele que divulga os erros de quem está cometendo. Não é daquele que comete. Eu vou ler de novo. Ai daquele que comete, ele está na mão de Deus para prestar conta com Deus. Aí o Senhor diz, Lucas 17, 1 ao 20. Ai, Jesus. E ele disse aos seus discípulos, Jesus, é impossível que não venha escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Melhor fora que ele pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado no mar, do que fizer tropeçar um desses meus pequeninos, que se chama pelo meu nome, olhai por vós. Através de um escândalo, da pessoa que propaga o escândalo, da pessoa que divulga o escândalo, existem pessoas que vão se ferir sem nada ter a ver com a briga. Existem pessoas que não vão querer mais entrar numa igreja evangélica sem nada ter a ver com a briga. Ai daquele que divulga o escândalo.
É misto, é normal, é misto. É impossível que não venha escândalo. Mas ai daquele, porque o escândalo vem. Quem está entendendo aí? O recado que eu tinha para dar é para um homem. Eu dei para ele. Espero que ele volte atrás. Que ele, pelo menos, não é voltar atrás, que eu estou dizendo, é entrar no quarto e orar a Deus. É orar a Deus. E ouvir o que é que Deus tem para dizer. Não compra a briga que não é tua. Ouve a Deus enquanto há tempo. Se eu fosse bajulador, puxador de saco, negativo. Aí eu vou dormir, vou ficar mal com Deus? Não, eu dou o recado de Deus. O recado de Deus está dado. Muitas coisas tremendas irão acontecer. Muitas coisas. Mas é muita coisa mesmo. No dia 6, dia 7. É muita coisa tremenda que... Meu Deus. Vamos orar. Mas devemos orar mesmo. Agora, dia 8 é o dia. Dia 8 é o dia do triunfo. É o dia D. 18. É o dia D. Olhe para mim. Um homem sábio considera o seu caminho. E volta atrás e faz as pazes com Deus. Quem é dono do céu é Deus. Quem manda na terra, no inferno, nos mares, nos ares, é Deus. Quem é dono do povo é Deus. Quem é o dono da igreja é Deus. Ele é o cabeça. O altivo não dá. O prepotente, o soberbo e o prepotente intercederão a queda. É Bíblia. Seu amado Deus querido, em nome do teu filho Jesus, Pai, os cortes das lives, que acontecimentos do dia 4, está aí, é só assistir. Está aí, é só assistir. Os cortes é aquele vídeo pequeno, é só assistir. E aconteceu tanta coisa que dá para fazer outro vídeo. E na hora que eu postei o vídeo era 14h30. Pai, te apresentamos o território nacional brasileiro e o teu povo. Eu quero apresentar o povo hoje. O homem e a mulher, que não pode ser marionete e nem lançado segundo o jogo de interesses para lá e para cá. Quem manda no povo é Deus e o recado está dado. Deus muda as estações. Ele estabelece reinos e tira reinos. Se o recado for bem entendido, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque aquele que está na liderança total, preste atenção. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião
aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.